Bom, pessoal, então continuando, né, aqui o vídeo, né, vou postar uma resposta parte 2, né, porque o vídeo ficou muito longo, tem 1h23, né, então assim, a gente parou aqui mais ou menos no minuto 20, né, tem mais 15, 16 minutos, né, de vídeo. Então vamos lá, continuar aqui. Se firmou na concorrência. Varig também, a Varig, que foi uma das maiores empresas aéreas, também faliu pela década de 80 e 90, com a implantação, com esse liberalismo econômico, com o liberalismo econômico de Sarney, com essa liberação do capital estrangeiro. Ai, vamos deixar as empresas competirem livremente. Cara, isso não existe, as empresas fazem parte do espaço. Na verdade, a Varig era uma empresa de quinta categoria, né, cara? Entendeu? Pelo amor de Deus, né? Era uma porcaria de uma empresa. E assim, obviamente a Embraer substituiu ela. E mesmo assim foi uma substituição bem vagabunda também. A Embraer, mas a Embraer depois que foi privatizada, é impossível negar isso, a Embraer cresceu muito, né? Ela começou a registrar superávites anuais e assim, ela tinha uma dívida que ela conseguiu, ela tá aos poucos pagando, tá praticamente paga a dívida, praticamente não toda, mas praticamente paga. Então assim, os efeitos da privatização da Embraer foram ótimos. E extinguir essa Varig aí, né, essa Varig falir aí naturalmente foi basicamente a melhor coisa que aconteceu no país, entendeu? Porque essa empresa só dava despesa, né, para o setor aéreo. Ela não atendia a demanda do comercial, entendeu? Então, enfim, ela era horrível, completamente horrível, entendeu? Um monopólio. Você acha mesmo que as empresas elas são cada uma de um dono, cada uma de um empresário Deixa eu visionário que não teve aumentar o medo de som. sonhar e investir e criou sua empresa e hoje ele é um magnata? Claro que não, porra, é tudo de herdeiro, tudo de grupinho, tal como eu vou mostrar aqui. E também existe aquela falácia liberal, né? Ah, mas algumas empresas deram certo, algumas empresas depois de serem privatizadas deram certo, melhoraram os serviços. Sim, Cito o praticamente exemplo da todas. Embraer. A Embraer. Só que a Sim, Embraer, o que ela faz? Ela exato. fornece avião, ela fornece jato, fornece Boeing. Ela não Não, atende. a Embraer, a produção de jato da Embraer, hoje, ela é praticamente nula, ela é praticamente zero, entendeu? A Embraer hoje, ela foca principalmente na área comercial, na produção de aviões comerciais, que é igual eu falei anteriormente, da agricultura, né? Um latifundiário quer exportar seus produtos para a China, entendeu? Ele contrata a Embraer para fazer isso. Então, assim, não, a Embraer quase não produz jato hoje mais, né? Até porque não dá tanto dinheiro ficar produzindo jatinho para rico, para político dar passeio, e rico dar passeio no mundo, entendeu? Ficar passeando no mundo de jatinho. Isso não dá tanto dinheiro igual o setor comercial, entendeu? De transporte, de produtos. Então, hoje o foco da produção da Embraer, que foi comprada pela Boeing, né? E isso é, claro, é regras da própria Boeing lá, da Boeing, né? É produzir principalmente aviões comerciais e não jatos. Eles ainda produzem jatos, mas em menor quantidade. Hoje o foco da empresa é produção de, de jatos não, aviões comerciais. E é óbvio que isso ajudou o Brasil, porra. Isso ajuda a economia interna. Quanto mais produtos exportados, melhor para a economia interna, porra. Né? Isso leva dinheiro para o país, gera riqueza, né? E melhor para as pessoas. Então não atende só rico, isso é falácia. Isso é uma falácia. Atende ao povo. A Embraer atende aquelas pessoas que são mais ricas. É uma empresa privada, Mentira. inclusive, que foi privatizada. Mas ela atende pessoas mais ricas, com maior poder aquisitivo. Aquelas que têm condição de pagar. Então, Não. beleza, foi uma empresa que deu certo pros ricos. Os pobres não. Que pobre que usa avião da Embraer que aluga já? Falácia Que populista. anda de Boeing da Embraer, é caro pra caralho. Né? Não tem, porra. Então, até as privatizações que, entre aspas, deram certo para as empresas que prosperaram, são aquelas empresas que atendem a galera com maior poder aquisitivo, não os pobres. Então, o liberalismo Falso. econômico É falhou só até nisso. Falhou pesquisar, até na sua gente. premissa de gerar. É só pesquisar. A Boeing hoje, ela trabalha. A Boeing. É a Boeing, né? Porque quem é dono da Embraer é a Boeing. Ela trabalha hoje com. A maioria das produções são aviões comerciais, tá? Mais igualdade social, naquele sentido de que, mesmo o rico tendo uma fortuna diferente do pobre, o pobre viveria dignamente, porque as coisas seriam baratas no liberalismo econômico. Você está pegando muito também o contexto dos Estados Unidos, né? Da Europa, pega esses países de primeiro mundo e acha que é só por causa daquele sisteminha, daquela cartilha econômica que eles adotaram e eles ficaram ricos. Vai nessa, não foi explorando os outros países, não. Não foi participando de guerra, não foi financiando guerra. Não, não foi não. Essa tese de que a Europa se enriqueceu explorando colônias já foi completamente refutada. Tem vários estudos econômicos mostrando que ela é falsa. Inclusive tem um estudo do Milton Friedman sobre isso, onde ele argumenta que os custos, mas não só do Milton Friedman, para falar, você está invocando o economista liberal. Não, tem estudos neoclássicos, até de MTTs, de economistas da economia aí, keynesiana, neo-keynesiana, falando a mesma coisa.
A Europa, na verdade, ela se enriqueceu por causa de instituições fortes. O colonialismo gerou mais custo do que lucro. Porque você pensa, os países, geralmente você pensa assim, eles chegaram nos países, pegaram todos os recursos naturais e venderam para a China, venderam na própria Europa. Mas assim, muitos produtos que eles acharam que iam lucrar muito, eles não lucraram, entendeu? Então, na verdade, foi uma renda ali muito superficial, entendeu? Comparado com os custos, né? Pensa que para você extrair ouro no Brasil, por exemplo, não é só chegar e falar, tem ouro aqui, vamos cavar com a pá e tirar. Não, vamos pegar uma picareta e tirar. Não, não é assim. Então, existe inteligência, existe custo, né? Existe muito custo, porque a inteligência custa dinheiro para você explorar uma mina de ouro que tinha no Brasil. Então, custou-se muito mais para a Europa explorar. É claro que eles tiveram muito lucro com ouro, mas com outras especiarias, como pimenta, nem tanto, né? Como outros produtos, né? Madeira, nem tanto, entendeu? Porque o custo, né? Só para você levar uma tropa comercial, uma frota comercial de navio, entendeu? Para pegar madeira, você vai ter um custo do caralho. Você não vai levar os caras de navio de viking, né? Você vai ter que ter um navio ali equipado, né? Para conseguir, uma caravela, né? Para conseguir trazer todo mundo. Então você tem que comprar a caravela, que geralmente pertencia a mercadores de portos, entendeu? Não era dos governos, os governos tinham que arcar com a compra. Muitos até produziam. O governo tinha que arcar com o custo produtivo dessas caravelas, né? Então, assim, o custo foi muito maior do que o lucro. Em relação aos Estados Unidos, os Estados Unidos não invadiu fala-se muito, acho que ele está falando disso, né? Os Estados Unidos não invadiu o Iraque por causa do petróleo do Kuwait, né? Os Estados Unidos é o maior produtor de petróleo do mundo. Ele não invadiu o Iraque por isso, ele invadiu por razões ideológicas, né? Mais do neoconservadorismo ali, do Bush. Tem nada a ver com petróleo, nada a ver. Você acha mesmo que o maior produtor de petróleo do mundo ia estar preocupado com reservas de petróleo no Oriente Médio, no Kuwait, né, num país que era um minúsculo, era uma monarquia minúscula ali, fazia fronteira com o Iraque invadiu? Por favor, né? Claro que não. Na verdade, os Estados Unidos ele não se enriqueceu literalmente explorando nenhum país. Tá? Literalmente ele se enriqueceu pelas suas políticas externas. Isso é um consenso da historiografia americana. Você pode pegar o cara mais comunista que tiver na historiografia americana que vai falar a mesma coisa. Então, assim, não. A Europa você pode até mentir, mas os Estados Unidos não. Entendeu? E é mentira também da Europa. A Europa se enriqueceu basicamente antes dos outros continentes por causa de instituições fortes. Por causa da república, da descentralização de poder, que tudo isso favoreceu o desenvolvimento do capitalismo, do comércio, entendeu? Favoreceu o comércio europeu, né? O comércio internacional, a globalização, entendeu? E é por isso que a Europa se enriqueceu antes. A descentralização de poder, você ter um parlamento e um governo executivo, né? Coisa que não existia em outros continentes. Essa ideia surgiu primeiro na Europa. É isso que enriqueceu a Europa, né? Banco, não. Não foi endividando os outros países para poder cobrar juros deles e levar pro seu, não. Como assim endividando, cara? Não é o FMI que faz isso? Como assim? Os Estados Unidos é uma das nações mais, se não for a maior, uma das nações mais endividadas do mundo, né? Não entendi isso. Não foi isso, não. Né? Pra China é uma coisa, tá? Não vamos passar pano aqui pra China comunista também, não. Embora tem umas coisas que eu pago mais pau pra China dos Estados Unidos, mas esses outros 500, por exemplo, porque eu não sou comunista, eu sou mais conservador. Mas enfim. E aí temos a falácia da livre concorrência. Por quê? Não tem aquela ideia de que quando as empresas concorrem entre si, elas vão atender aos interesses do consumidor. Bom, voltando aqui, pessoal, tive que fazer uma pausa. Nas eleições, não é? De que o verdadeiro chefe do patrão, o verdadeiro chefe das empresas é o consumidor e não o patrão. De que meio que o consumidor manda no patrão. Pelo amor de Deus, gente, os grandes burgueses, os patrões de verdade, os donos das grandes multinacionais estão cuspindo na cara do consumidor, meu irmão. Muitas vezes a gente não tem opção, porque os preços, eles quando as empresas... Vamos lá. De uma certa forma o Mises está certo, né? Porque se o consumidor parar de consumir de uma grande corporação que seja, essa grande corporação vai falir. Então, meio que o patrão atende às ordens do mercado. Isso inclui o consumidor, não só o consumidor final, né? Isso inclui também o próprio mercado B2B, né? De transferências ali entre negócios e tal, do próprio mercado intercambiável, né? Dos setores que interagem, né? Que são intercambiáveis na economia, né? O setor da logística, do transporte,
que comunica com o setor primário, secundário, enfim. O, mer- o- Se esses agentes econômicos pararem de consumir, né, pararem de comprar, de interagir com essa empresa quebra. Essa corporação que seja, pode ser a maior corporação do mundo, ela quebra. Então, não é tão simples assim, entendeu? Não é uma coisa tão simples, né? É você dizer que ah, o, o, o patrão é o empresário, pronto, acabou. Não, é claro que o, o patrão, né, o cara que criou o produto, ele possui o domínio sobre aquele bem. Ele escolhe se ele vai vender o bem, ou se ele vai utilizar individualmente o bem, ou se ele vai doar o bem que ele produziu. Ele tem essa escolha, né? Ele enquanto proprietário do bem, né, que ele trabalhou para conseguir, porque o trabalho vem da mente humana, tá, gente? Não da mera execução material. É bom as pessoas saberem disso. A produção vem da mente, não do corpo, tá? Ela é executada pelo corpo, mas ela surge na mente. Enfim, né? Então o empresário sim produz, tá? Diferente do que o Marx diz. Mas, enfim, né? É isso, entendeu? Então podemos dizer que indiretamente o consumidor é dono é o dono da empresa. Ele é o Mises está certo nisso. Ele é o cara que determina o que vai ser produzido e tal. Apesar de que, né, o patrão ele tem uma liberdade de escolha também, enquanto proprietário daquela empresa, daqueles produtos e tal, do destino, do capital e tal, né? Eles vão competir entre si, eles geralmente não competem assim, vou fazer um produto mais barato que o seu. Não, gente, existem os custos de produção sobre o produto, os custos de cada partezinha. Você vai comprar um fogão, tem os custos de produção, os custos da... O custo de produção não determina o preço, tá? Porque se fosse assim, a gente teria, por exemplo, a gente teria um café hoje custa R$ 60, né? Ele custaria mais de 180. Porque você pensa, o custo de produção da matéria-prima em si, entendeu? Mais o custo do distribuidor, o custo logístico, com os impostos, que deve ser lá na casa dos 50% ou mais, porque o imposto no Brasil é sobre consumo. E quem paga o imposto do produto é o empresário, tá, gente? Não é o consumidor. O empresário só repassa para o consumidor, mas quem paga mesmo é a empresa que faz a transferência, não o consumidor em si. O consumidor só paga o valor, ele paga indiretamente, mas é o valor repassado do imposto, tá? Mas não é, se fosse assim, cara, se o empresário repassasse todo o custo de produção para o produto custaria, um café, por exemplo, custa R$ 60 hoje, é absurdo, né? Ele custaria mais de 180, cara. Porque é completamente inviável você produzir um café e transferir todo o custo produtivo misturado com imposto, sobre consumo, imposto sobre folha de pagamento de funcionário, tudo isso, entendeu? Para vender um café, né? Então seria muito mais caro, seria completamente inviável vender um café assim, ninguém ia comprar. Mesmo o brasileiro adorando café, ninguém ia comprar, entendeu? Então não é o que determina o preço, é a relação entre oferta e demanda. Isso aí é bem claro, né? Ou seja, de uma certa forma, o consumidor, não apenas ele, mas ele tem uma participação fundamental, né? De cada peça. Então os preços vão ser sempre mais ou menos iguais. O que as empresas vão conseguir fazer é Colocar fornecer aqui linhas de crédito melhores. Ou então, um 1,75. fornece um parcelamento em 5 vezes, o outro vai fornecer em 7. E a linha de crédito para alimentar quem? O banco. O banco para ganhar dinheiro em cima dos juros que ele vai comprar do seu crédito. Vamos lá, os juros no livre mercado, num sistema ideal capitalista, sem intervenção do Estado, ele é uma manifestação natural do mercado, tá? Dos desejos das pessoas. Se as pessoas. O juros é definido pela preferência temporal, né? Ou seja, se você tem um juros mais alto, né? Porque, muito provavelmente, as pessoas estão com a preferência temporal mais alta. Ou seja, elas estão gastando mais, né, dinheiro, as pessoas como um todo, em média, né? É claro que existe diferença, mas as pessoas, em média, estão gastando mais do que poupando, do que guardando, entendeu? Então, as pessoas vão fazer mais empréstimo nos bancos, porque elas estão gastando mais, então elas vão fazer mais empréstimo para comprar no cartão de crédito parcelado, eletrodoméstico, como o fogão, que ele deu exemplo. Então, você vai ter um aumento dos juros, porque vai ser um custo. Você tem que entender que num sistema de free banking, né, um sistema onde o banco é livre, não esse sistema que a gente tem hoje, reserva fracionária, o produto do banco é o dinheiro. Assim como o produto de uma padaria é um pão, o produto do banco é o dinheiro. Então é óbvio que ele tem que cobrar pelo dinheiro. Isso é uma coisa óbvia, entendeu? Assim como o dono da padaria cobra pelo pão. Então é óbvio que ele vai cobrar, entendeu?
E funciona dessa maneira, né? É oferta e demanda baseado na preferência temporal. Se a preferência temporal está mais alta, as pessoas vão comprar mais e os juros vai subir, né? Porque é uma dificuldade a mais para o banco conseguir aquele dinheiro, né? Isso no sistema de free bank, não no sistema de reserva fracionária, que o banco usa o próprio depósito das pessoas que poupam ali, né? Não é esse sistema que eu estou falando, né? Estou falando do sistema ideal, que é possível de acontecer, né? Como eu já expliquei. Enfim, então, é isso, entendeu? Agora, quando a preferência temporal está mais baixa, os juros vai ficar mais baixo. Por quê? Porque as pessoas estão poupando mais do que gastando. Então, as pessoas estão pegando menos empréstimo no banco. Então, tem uma facilidade maior para se emprestar aquele dinheiro, né? Então, aquele dinheiro vai ser emprestado com juros mais baixos, né? Então, isso vale para pessoa física e jurídica, né? Então, o Japão, por exemplo, que é um país que a preferência temporal é mais baixa, em geral, nas pessoas, tem uma cultura muito de poupança de dinheiro, né? De você poupar, de você não ficar consumindo muito. O Japão é um país que ele tem, na época da pandemia, da fraudemia, né? Você teve ali o governo, né? Os japoneses pegando dinheiro de auxílio emergencial do governo e poupando esse dinheiro para caso de emergência, para caso de pagar uma conta, entendeu? Não é o brasileiro que pegava o auxílio emergencial e gastava, o americano também gasta com roupa, tudo que vê, pegou o dinheiro no banco já gasta, né? Bem assim, né, que as pessoas comportaram na época do auxílio emergencial. Então assim, isso não é bom nem ruim, tá? Isso depende muito da situação, da pessoa. Não tô falando que é bom ou ruim, tô descrevendo o que é a coisa, né? Então, no Japão é comum o governo, por ter essa cultura de consumo baixo, é natural o governo estimular o consumo por meio de aumento da taxa de juros, o que é péssimo, que corre o risco de ter uma grande crise no Japão, mas o governo faz isso, né, para tentar estimular o consumo. Enriquecer cada vez mais e continuar colocando dinheiro em crédito nessas empresas que não vai mudar nem abaixar os preços e vai ter que se contentar em seguir a inflação. O poder de compra no Brasil vai continuar diminuindo. E aí vem a porra do Lula tributando mais o povo ainda, tributando mais e mais imposto no nosso cangote, né? Porque afinal de contas, não é porque eu estou criticando o liberalismo. Pelo menos você é contra isso, né? Não, muito pelo contrário, a tributação tem que ser feita de forma responsável, de forma que se priorize a classe média. A classe média é aquela que deve mandar no mercado. A destruição da classe média é a destruição da cultura de um povo, porque é da classe média que saem os intelectuais, é da classe média que saem os melhores trabalhadores, a galera com vontade de ganhar mais dinheiro, vontade de... Em relação a isso aí, eu acho que os intelectuais podem sair de qualquer lugar. Eu não divido a sociedade em classe, mas se for dividir, eles podem sair tanto da pobreza, da classe baixa, até a classe alta, né? Da classe E até a classe S você pode ter intelectuais. Então, assim, eu não divido a sociedade em classe, mas se for dividido, seria assim, entendeu? Agora, eu acho que o imposto sobre a Shen, a Shopee do Lula, né, do Haddad, do Lula, ele prejudica mais o pobre, entendeu? Porque o pobre, ele vai... como ele vai ter uma dificuldade maior ali em comprar um produto, porque o frete vai ser mais alto. A classe média não vai comprar o produto porque o frete está mais caro. O pobre vai. Então, nesse caso específico do imposto sobre consumo, do imposto sobre a Shopee, a Shein, as empresas aí de varejo online chinesa, né? De varejo online chinesa, prejudica mais especificamente o pobre do que a classe média, né? Decente, muito boa. As riquezas não saem dos EDIs. Os EDIs nascem acomodados, eles vão ter pela condição por essa vida deles. Com o mínimo de esforço, eles conseguem os melhores cargos das empresas do papai. Quem tem que se esforçar para ganhar o seu diploma, para passar em medicina? Não, isso é mentira, tá? Esse papo de que herdeiro não tem mérito, isso não é verdade. O herdeiro ele tem um mérito ao administrar bem uma empresa, entendeu? É óbvio que o cara que fundou a empresa tem do zero, o cara que era pobre fundou uma empresa e fundou um patrimônio, ficou rico. É óbvio que ele tem mais mérito do que um herdeiro, mas o herdeiro tem também, né? Não é isso de que o herdeiro herdou do papai, vai encostar o ombro, dormir, enquanto o patrimônio dele é multiplicado. Não é assim. Né? A pessoa tem que trabalhar, tem que administrar, tem que saber o que está fazendo. Tanto é que os pais, quando estão morrendo e querem deixar a empresa para os filhos, né, eles sempre mandam o filho estudar nos Estados Unidos, no Canadá, para adquirir conhecimento lá fora, principalmente de administração de negócios, né, para vir para o Brasil com ideias novas, para trazer ideias novas para a empresa. Então você tem que estudar. Não é só ser herdeiro, pronto, acabou. E pronto, acabou, você vai ser rico. Não é assim, tá? Não funciona desse jeito. Tá? Não é assim que funciona. Para poder ser um bom advogado, um bom um bom programador, é tudo classe média, cara. É tudo classe média. E quando você destrói a classe média, você destrói necessariamente. a produtividade de mercado. Então nós temos que favorecer sim a classe média, que é o que o Trump está fazendo lá nos Estados Unidos, com as medidas protecionistas. Ah, tá, com certeza. As tarifas do Trump estão ajudando muito a classe média. Muito, muito, muito.
né? Estão ajudando tanto os ricos quanto a classe média, quanto os pobres. Vai ver a inflação dos Estados Unidos. Vai ver para onde que o dinheiro do americano está indo. Que poderia estar indo para a formação educacional do seu filho. Não, está indo tudo para consumo de básico, assim, de supermercado, porque tá caríssimo. O ovo tá caro também nos Estados Unidos, o leite tá caro também nos Estados Unidos, não é só no Brasil, entendeu? Graças a essas tarifas do Trump, né? Então tá prejudicando tanto os ricos, que as empresas grandes estão se desvalorizando, tanto a classe média quanto os pobres, né, que estão sentindo a inflação, assim como a classe média. O Trump não tá ajudando em nada. Eu gosto do Trump, mas é um pedante econômico. A verdade é essa, um pedante. Não entende nada de economia. Fica ouvindo aquele Peter Navarro, aquele imbecil, né? Enfim. Tá? Mas enfim, vamos continuar. Na falácia do livre mercado, a gente realmente acredita que as empresas competem entre si, quando na verdade elas pertencem a pequenos monopólios. Então, ele postou essa foto aí, o que acontece? Essa foto aí não tem fonte, tá, gente? Eu não sei se ela é verdade. Me parece uma foto muito sensacionalista. Você dizer que, sei lá, essas são uma, duas, três... Pra quê? Ele tá querendo dizer aqui nessa foto que essas uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Essas 10 empresas aqui, maiores aqui, com PepsiCo, Nestlé, Unilever, Danone, a Kellogg's dos sucrilhos, elas mandam em todas essas daqui. Então todas essas daqui pertencem a elas, são subsidiárias delas. Eu não tenho a fonte disso, eu não sei se é verdade. Se ele puder mostrar a fonte, né, caso ele responda esse vídeo, eu ficarei agradecido. Mas assim, mesmo se isso for verdade, ainda existe um livre mercado entre essas 10 empresas aqui. Essas 10 maiores aqui empresas. A PepsiCo e a Coca-Cola é a maior prova disso. Coca-Cola produz a Coca e a PepsiCo a Pepsi. E, historicamente elas são concorrentes. Né? Ah, mas elas pertencem ao mesmo acionista, todas essas daí. Mas mesmo assim você tem uma competição pelo acionista, você tem uma livre concorrência pelo acionista. Entendeu? Você tenta fazer melhor, você tenta admitir. Porque quem manda na empresa não é o acionista. Quer dizer, ele é dono da empresa, mas quem administra é o CEO, ou o conselho, né, que elege o CEO. Né? Pode ser o CEO ou o conselho, né, depende da empresa. O conselho ou o CEO, eles têm autonomia, eles têm uma independência sobre a administração da empresa. Então, se eles quiserem fazer uma campanha de marketing do jeito deles, eles podem fazer, independente do acionista. O acionista pode pressionar e tal, mas ainda assim eles podem tomar essa decisão, entendeu? Então, o que eles fazem? Eles tentam competir pelo acionista, essas empresas. Mesmo se eles tivessem o mesmo... Vamos supor que todas essas empresas, essas 10 aqui, têm o mesmo acionista em comum. O que elas fazem? Elas tentam puxar mais ainda o acionista para comprar mais ações da empresa, entendeu? Então, vamos supor que a BlackRock é dona dessa... Ele pode usar o argumento da BlackRock. A BlackRock é dona dessas 10 empresas aqui. O que vai acontecer? A PepsiCo ela vai tentar puxar, ela vai tentar fazer com que a BlackRock venda as ações e os dividendos da Coca-Cola e compre mais ações do que ela já possui da PepsiCo, entendeu? Mas para isso ela vai ter que vender as ações da Coca-Cola, entendeu? Então, ainda assim existe um livre mercado, ainda assim existe uma competição, tá? Mesmo se isso aqui for verdade, eu estou partindo da suposição de que essa foto é verdadeira, entendeu? E de que, caso ele use o argumento da BlackRock, é dona dessas todas aqui, todas essas marcas pequenas são pertencentes a essas grandes e essas grandes são pertencentes a BlackRock. Ainda assim existe uma livre concorrência. Não só pela PepsiCo e a Coca-Cola e a Nestlé e as outras aí, como existe a própria concorrência que as empresas fazem por mais acionistas, né? Não só por mais clientes, como por mais acionistas. Por mais dividendos, por mais ações vendidas na mão daquele acionista. Então... E fora que essas... Não é assim, entendeu? Eu chego no mercado, tudo que eu compro são produtos que essas empresas aqui, essas 10 empresas são donas de tudo que eu compro no mercado. Não é assim, né? Isso aqui são mais produtos embalados. Né? Ele vai dizer que não existe uma livre concorrência quando você vai no supermercado de carne, de verdura, de legume, de fruta. Eu mesmo, de peixe, eu mesmo faço dieta paleolítica, eu quase só consumo isso. Só isso, quase. Fruta, legume, carne, peixe... e fruta. Eu já falei fruta, né? É basicamente isso que eu consumo, entendeu? Você vai dizer que não existe uma livre concorrência nisso? Que o agricultor, que não tem vários agricultores que vendem, tanto pro mercado, tanto um agricultor vende para o supermercado, o agricultor X vende para o supermercado, o Y vende para o supermercado. Já é uma concorrência, entendeu? Você já tem uma concorrência de carnes ali diferentes. Mas todo mundo pertence também ao mesmo monopólio. Se isso for verdade, você tem a opção de comprar direto de um agricultor familiar.
Você não precisa ir no mercado. Então, assim, você tem opção. O livre mercado existe em um certo grau. Você tem escolha. Você não é dependente disso aí, entendeu? Então, assim, você compra direto do produtor, nesse caso. Ah, mas todos os produtores usam o mesmo fertilizante. Aí ele pode recorrer ad infinitum, né? Ad infinito. Toda hora ele vai recorrer a isso, né? É o mesmo fertilizante. Tá bom, cara. Então compra da agricultura orgânica, então, né? Enfim, né? Você tem escolha, você tem opção. Olha, gente, há pequenos monopólios. Monopólios que detêm todas essas empresas. Então a gente tem que a Unilever. A Unilever detém todas as empresas que fazem produtos de limpeza. Você realmente acredita que a empresa salada... Monopólio não. Monopólio vem de um, né? Isso aí seria um oligopólio que você tá dizendo. Seria um oligopólio. Não acho que é o caso, não. Mas enfim, você tem que provar, né? A salada compete com a Linus e aí elas ficam naquele jogo de marketing pra poder cada um melhorar os seus preços e favorecer a vida do consumidor. Porra nenhuma, cara. Eles agem em interesse da Unilever. E a Unilever, cara, ela vai ter as próprias demandas, ela vai ter os próprios interesses, os próprios donos que vão interagir politicamente com os líderes internacionais e dessa forma vão alterando os preços, alterando a qualidade dos produtos. E assim, não existe competição. Não é assim que funciona. Você não altera o preço interagindo com os políticos. Ou não funciona desse jeito. Você não liga para um globalista e pergunta para ele: quanto que eu vou colocar o preço aqui? Ou o globalista liga para você: coloca o preço do Danone para as pessoas comprarem R$20. Não é assim, cara. Não é assim, cara. Pelo amor de Deus. Não, é tudo pertencente a um oligopólio só, entendeu? Tudo pertencente a um grupo de pessoas apenas. Vocês realmente acreditam que existe livre mercado aqui, gente? Olha o tanto de vezes que pertence praticamente a mesma coisa. Aqui até o chocolate, até o Willy Wonka. Até o Willy Wonka. Caso que você não queira comprar chocolate do supermercado, vai na Cacau Show, nessas lojas aí especializadas em chocolate, vai na Copenhague, né? Você tem opção, cara. Ou sei lá, compra na Suíça, na Dinamarca, numa fábrica. Até o Willy Wonka. Uma fábrica caseira, não sei lá. Com seus Umpa-Lumpas lá, trabalham pra Nestlé, porra. Até os Umpa-Lumpas são da Nestlé. Você achava que os Umpa-Lumpas que trabalham pro Willy Wonka eram livres trabalhadores? Não, porra. Os Umpa-Lumpas, eles são explorados pelo Willy Wonka por causa da Nestlé. Né? E aí tem um monte de chocolate aqui, um monte de marca de chocolate que eu nunca ouvi falar. Você acha que eles competem entre si? É claro que não, porque cada um atuando numa área pra poder arrancar dinheiro do consumidor de uma forma diferente. Às vezes o chocolate nem é tão bom assim, mas ele tem embalagem mais gourmet. E aí tem uma marca que é da Nestlé, que eles dão a entender que é mais pro povão. E tem outra marca que também é da Nestlé, que eles dão a entender que é mais da elite. Aí eles mudam a embalagem, mudam um pouquinho a receita do chocolate, que nem é grande coisa. E aí eles realmente acreditam que estão promovendo uma competição, sabe, entre a marca do povão e a marca que é mais cara. O Guerreiro Rocher compete com a marca da Nestlé, daquela caixa de bombom azul da Nestlé. Você realmente acha que isso acontece, velho? É tudo dela. Aqui, olha isso aqui nesse café, por favor, né, cara? Quando você provar, eu acredito. É menor que a Coca-Cola, né? Ela quer ter mais coisa que a Coca-Cola. Todos os chocolates são da Nestlé. Todos. A própria Lacta concorre com a Nestlé, né? Coisa que eu nunca ouvi falar, né? Tropicana, que porra é essa? Cheetos é da Pepsi. Olha isso aqui, vem leite. Sim, a Elma Chips é da Pepsi. Isso é um fato amplamente conhecido. E daí? Você pode comprar um gulão. Gulão não tá aqui o gulão nessa lista, né? O gulão não tá aqui. Por quê? Porque o gulão é concorrente. O gulão não faz parte da elite, do oligopólio, poderia dizer. Cadê o gulão? Então é só você comer gulão, porra. Compra só o gulão. Gulão. Vocês já comeram salgadinho gulão? É só comprar o gulão só. Gulão vende em qualquer mercado, cara. Qualquer supermercado. Qualquer mercadinho, mercearia, vende gulão. Acha que Cheetos concorre com os outros salgadinhos? Aqui, Cheetos e Ruffles. A gente fica acreditando que Cheetos concorre com a Ruffles. Aqui não concorre, porra. Não tem livre mercado, não tem livre concorrência, porra nenhuma. Livre concorrência existe dentro do seu território, com as suas empresas, com o seu comércio nacional, isso em âmbitos pequenos, no seu bairro. Você realmente acredita em livre mercado, na modernidade? Tá. Existe. Então eu poderia dizer que um supermercado pequeno não pode concorrer com um supermercado grande, usando a mesma lógica sua, porque ele não dispõe dos mesmos recursos, da mesma infraestrutura, né? O que é uma falácia, cara. Mesmo os dois sendo nacionais, né? Os supermercados BH que tem aqui em Belo Horizonte não vai sempre vencer o supermercado menor de bairro. Isso não é verdade, cara. Isso não é verdade isso. Não é porque existe uma desigualdade de condições que vai ter necessariamente uma ausência de concorrência. Não, é claro que não. Tanto é que tem mercados pequenos, supermercados pequenos, mercados pequenos. Não é verdade. Mesmo supermercados nacionais concorrem com mercados menores. Então... E aí, nós somos levados a acreditar que por haver essa ilusão, né, por haver essa livre concorrência, nós temos alguma chance de sermos como aqueles magnatas, como aqueles homens que não tiveram medo de arriscar, empreender com aquela mentalidade inovadora, né? E aí nós vemos que são os bilionários do mundo atual, que começaram apenas com as suas heranças de milhões de reais e... Olha, isso é um fato, cara. O Elon Musk, o Mark Zuckerberg... O Elon Musk literalmente saiu da casa dele pobre, entendeu? Com algum tostão ele saiu, com pouco dinheiro no bolso, para estudar no Canadá. Ele foi expulso de casa e se tornou milionário com a fundação do PayPal, bilionário posteriormente com a fundação da Tesla e de outras empresas. Então, assim, o Elon Musk é um exemplo de que sim, isso é real.
O Mark Zuckerberg também era um cara de classe média, que ficou bilionário. Entendeu? Tudo bem que ele passou a perna no Saverin, mas ainda assim ele tem um mérito de ter cofundado o Facebook. Jeff Bezos, eu não sei da história dele. Larry Ellison, nem conheço esse cara. Bernard Arnault é do setor de perfume, né? Não conheço a história também. Mas o Elon Musk e o Mark Zuckerberg, sim, cara. Eles inegavelmente têm o seu mérito. E investiram muito, e tiveram sorte, e foram visionários, e conseguiram. Ah, pelo amor de Deus, cara, você acha que não há ninguém por trás dessa fortuna deles, desse incentivo aos produtos deles? O Elon Musk. Ué, você tem que provar, cara. Não adianta fazer alegações ao vento, conspirações. Conspiração pode ser verdade? Pode. Às vezes tem indícios, né? Que podem posteriormente ser convertidos em evidências. Né? Por exemplo, o MK Ultra era uma teoria da conspiração que foi comprovada até pelo Congresso e Senado americano. Agora, tem que provar, cara. Não adianta fazer alegações. Apenas conspirações. Né? Não adianta. Por exemplo, não é como seus, que é o considerado, entre aspas, o homem mais rico do mundo. Ele não é o mais rico do mundo por mil. Tá? Ele é apenas brinquedo na mão de outros, que eu vou ainda citar. O Zuckerberg é a mesma coisa. O Jeff Bezos, sabe? Larry Ellison, que eu não sei quem que é. Mas enfim. O teatro da Forbes, ele é pra mostrar, pra nos dar aquela ilusão, essa lista da Forbes, que é a revista que mostra os homens de negócios mais ricos do mundo, ela serve para nos dar a ilusão de que realmente existe uma competitividade entre esses bilionários, de que eles estão criando um bem pro mundo, de que eles estão criando novas tecnologias que vão competir entre si e gerar uma melhoria no padrão de vida de todos. Não vai nem nos controlar, é claro, né? De forma nenhuma. Vai ser só tecnologia pra gente comprar e melhorar de vida. Beleza. E aí você pensa, beleza então, tá. Né? Eles são um exemplo de concorrência, de como é que o capitalismo deu certo, de como é que o liberalismo deu certo. Aí você pensa, será que não há nenhuma pessoa que é mais rica que o Elon Musk? Cara, há várias e várias pessoas muito mais bilionárias e trilionárias. Quem, por exemplo? Aí, então por que eles vão tomar isso na Forbes, entendeu? Eu já sei que ele vai falar. Bom, aí a gente tem que pensar, quem que é mais rico do que o Elon Musk? Os Rockefellers, que... Os Rockefellers, né? Se você somar o patrimônio de toda a família Rockefeller, sim, a família Rockefeller é mais rica que o indivíduo Rockefeller, né? Agora, o John Rockefeller, né, o David Rockefeller, os dois já morreram, nunca tiveram um terço do que o Elon Musk tem. Eles eram bilionários, mas nunca chegaram ao trilhão, perto do trilhão. Pois que o Elon Musk já chegou perto do trilhão. Ele tá lá agora. Né? Então, assim, não. Nenhum indivíduo aí próprio tem uma renda maior que o Elon Musk. Agora, se for somar o patrimônio de todo mundo, sim. Você tem razão. Né? Tem praticamente metade dessa empresa, que é metade desses monopólios que eu tô mostrando Prova. aqui, são os Rockefellers, que Prova. a família de Rockefellers, que começou Não tem prova disso. magnata do petróleo. Ela começou dentro do meio do petróleo, há muito tempo atrás, lá no século XVIII os caras já eram ricos. Né? E aí essa família foi progredindo. 18 não, 19. Né? 1800. Lucrou pra caralho com o meio do petróleo, sabe-se lá como, um processo complexo, que eu poderia descrever, mas não vou contar o vídeo. Eu descrevo, porque eu já estudei a história da família. O John Rockefeller, ele era trabalhador numa fábrica de carvão, e depois ele fundou uma fábrica de carvão, entendeu? E depois, como bombou ali na época do final do século XIX, final mais ou menos, 1870 e poucos, bombou muito, estava bombando a exploração de petróleo. Ele vendeu a empresa dele e montou a Standard Oil, né? Famosa empresa de petróleo americana, Standard Oil. Né? E aí ele conseguiu ficar bilionário. Essa é a história que a gente conhece. Se tem uma conspiração por trás, se ele é um reptiliano de outro planeta, tem que provar. Né? Tem metade desses monopólios aqui. E é provavelmente a família mais rica do mundo. Eles são trilionários, com certeza. Mas por que eles não aparecem na lista da Forbes? Primeiro porque a família, sim. Se for somar o patrimônio de todo mundo, sim. Mas os indivíduos... Não, os indivíduos nunca chegaram perto do Elon Musk. Pra você não precisa pagar pra não estar lá. Eles não são tipo nenhuma família árabe, ou desses lugares da China, que tem um monte de bilionário também, muito mais rico, mas que os Estados Unidos detestam, por isso não coloca na lista. Eles são amigos dos americanos. Né? Não, e por que os Rockefeller se esconderiam? Eles não se escondem, não. Inclusive o David Rockefeller foi vice-presidente dos Estados Unidos. É só pesquisar. Eu acho que do Nixon, ele foi vice-presidente no Partido Republicano. Ele, claro, para beneficiar a família dele. Não tô passando pano pros Rockefeller, tá? É uma família extremamente corrupta, pelego do governo, que vive de sugar sangue do governo, mas assim, que é nosso, né? Suga o nosso sangue, porque a gente financia essa merda. Então, assim, é uma família extremamente corrupta. O David Rockefeller era extremamente corrupto, o ex-líder da família, porque essas famílias têm líderes, né? São famílias patriarcais. Tem líder, né? E o Rockefeller, o David Rockefeller era o líder depois que o pai dele, o John, morreu, né? E o David Rockefeller é um cara totalmente corrupto, entendeu? Enfim, eu não defendo expropriar a família Rockefeller porque ela recebeu dinheiro de impostos, né? Porque se fosse assim eu poderia defender a expropriação de quem recebe Bolsa Família, né? Então eu não acho que é o caminho. O caminho é só parar de subsidiar, cortar o subsídio desses filhos da puta, né? Só isso. Sionistas, né, amigos americanos. E você pensa, por que eles não estão na Forbes, então? Sionistas? Eles não são exemplos de empreendedores, de pessoas que se aproveitaram do livre mercado, da livre iniciativa para enriquecer? Eu vou te falar, coisa boa não é. Se eles não são muito mais ricos que todos esses que estão aqui juntos, é porque coisa boa não tem por trás deles. É porque se eles aparecessem, é melhor investigar e ver que a forma de... Mas eles aparecem, não é tão porra. bonita quanto a gente acha, não é tão liberal. O David Rockefeller foi vice-presidente dos Estados Unidos, caralho.
é um dos proprietários do grupo Bilderberg, né? Bilderberg, específico do grupo Bilderberg, que reúne os homens mais trilionários do mundo. E no Bilderberg, o Elon Musk tá lá. Esse cara aí, ele era diplomata, ele era funcionário público. Ele sempre se enriqueceu dessa maneira, né? É diferente da família Rockefeller. E esse cara era um monstro, esse Henry Kissinger, né? Foi tarde esse lixo. Demônio. Baixo na hierarquia. O Bill Gates também faz parte dos Bilderbergs, né? Só tem o Bill Gates que tá lá embaixo na hierarquia. E esses caras aqui, como os Rockefellers e o Henry Kissinger, eles estão lá no topo. Então por que eles não aparecem aqui? Vai saber, né? Coisa boa deve ser. E o George Soros, todo mundo conhece o George Soros. Financiador de várias causas esquerdistas aí pelo mundo, de várias empresas, totalmente liberal econômico. Ele é um apoiador do liberalismo. O George Soros é liberal? Por que ele apoia o PSOL, então, se ele é liberal? Não, o que o George Soros apoia é a Open Society lá, né? Que ele tirou do ex-professor dele, o Karl Popper, né? Famoso filósofo da ciência. Ele que tinha essa teoria da sociedade aberta, né? De que deveria... Inclusive o nome da fundação dele é Open Society Foundation, né? Do George Soros. Na qual ele financia um monte de partido de esquerda. Eu não acho que ele é liberal no sentido de liberdade de mercado, não. Ele defende um governo único, centralizado. Isso é totalmente contra os princípios liberais, digamos assim, né? Então eu discordo disso aí. Ele é um cara mais... E se ele fosse liberal, ele não financiaria os esquerdistas no mundo, né? Que são totalmente iliberais, antiliberais. Eu não acho que faz sentido isso. Agora, claro, concordo contigo. Ele é um cara que lutou ativamente contra o comunismo na época dele. Ele não é um comunista, né? Como muitos falam. Mas ele também não é um liberal. Tá? Eu acho que ele é um progressista clássico, assim. Né? Enfim. Né? Ele derrubou vários regimes comunistas, enfim, né? Do aborto, Planned Parenthood, financiador aí da anistia, da ideologia de direito. Eu sou a favor do aborto, né? Mas enfim, isso é outro assunto. assunto. Né? Que são movimento capitalista, porque a cultura woke é uma cultura liberal capitalista. Não é? Pra quem ficar vendendo bandeirinha de ideologia de gênero. Tudo mais. E a gente pensa, né, pô? Então, o que realmente